PDF, nada como PDF. Vamos lá. Então, vou falar de Oceano Azul, tá, gente? Então, veja bem, uma coisa que sempre Zé, que é o especialista disso aí, mas André também deve conhecer. Então, uma coisa, Peter Drucker sempre fala, que é como é que eu vou gerir minhas coisas, como é que eu vou gerir minha empresa, como fazer, para eu fazer mais otimizadamente. Outra coisa é o que eu vou fazer, que produto, que serviço eu vou oferecer. São coisas bem distintas, certo? E o Blue Ocean tem a ver com o que eu quero fazer a coisa certa, como ele disse. Então a gente costuma dizer que tem duas estratégias aqui. A estratégia dos oceanos vermelhos é basicamente como você vê vários barquinhos com vários caras pescando, quer dizer o seguinte: você tem competição, tá todo mundo no mesmo mercado e brigando pela mesma fatia de mercado. O que é que isso leva? Isso leva ao que a gente chama de comoditização dos produtos e dos serviços, onde, na verdade, a única coisa que vai fazer um usuário escolher um cliente, você e não o concorrente, é seu preço, o que comprime as margens de lucro das empresas, porque as empresas passam a oferecer, na verdade, o preço depende só do custo. Me custa quanto esse produto? Custa X, eu vou ter um delta aqui, de olho no delta das outros concorrentes, porque como tem concorrente, meu delta não é muito grande. Do lado direito, aí eu tenho um outro conceito, que é o conceito de um oceano azul. Eu estou num mercado novo, que não só tem eu naquele mercado. Como só tem eu posso definir preço muito mais em função do valor percebido pelo meu cliente do que propriamente, por exemplo, em função de quanto custa fazer meu produto. Então, e para o cliente também eu tenho uma situação ganha-ganha, porque ele está precisando daquilo e não tem outra pessoa que pode me entregar, então ele está entregando. Isso eu tenho, então, uma configuração diferente. Você vamos dizer, mas o quanto isso é teórico e o quanto isso é real. Então, eu dou uns exemplos aqui. Tempos atrás, para os mais antigos lembram, você tinha vários programas para trocar, fazer troca de arquivo gratuito de MP3, certo? Enquanto a indústria da música brigava aí para conter a canibalização do CD físico, né? Isso 15 anos atrás, né? Até que o iTunes chegou e propôs alguma coisa que eu podia comprar a música. Fez um acordo com as gravadoras e. Mas só que, qual era o valor? Era fácil. Porque para operar casais, as outras coisas, o cara tem que ter pelo menos um mestrado em computação, entendeu? Uma graduação, porque não era fácil operar. Então, eles entenderam que tinha um mercado, chegaram com um valor novo, que era de venda de coisas, mas muito fácil, integrado com a indústria, e eles se tornaram importantes. O mesmo exemplo, que aí vocês conhecem mais, na área de jogos, a gente estava numa geração, saindo da geração do PS2 para o PS3, muito orientada a gráficos, máquinas muito potentes, para gamers. Aí veio o pessoal da Nintendo e lançou o Nintendo Wii, que não tinha essa lógica de fazer, que tinha um público mais específico, que era família e criança, que tinha movimento físico, que era mais focado em jogos casuais. Então, ou seja, eles definiram um mercado novo, que não era o mercado que os concorrentes estavam de olho. E com isso, eles ficaram pescando ali, ou surfando naquele mercado, muito tranquilamente. Então, eles criaram um oceano azul para eles, do jeito que o iTunes criou um oceano azul em relação aos anteriores. E a mesma coisa você pode pensar no Uber. Você tinha os taxistas, as cooperativas de táxi, etc, etc. O Uber chegou para oferecer um outro tipo de modelo de negócio e ficou, e hoje não é mais um único, mas digamos, muito tempo nesse oceano azul aí, onde só ele está atuando porque ele não tem concorrentes. Então, em resumo, o que é essa diferença entre o oceano vermelho e azul, dessa estratégia, é que no vermelho você compete dentro de um determinado mercado, enquanto no azul você cria um novo mercado. O seu no vermelho você quer bater a concorrência, enquanto que no outro você quer tornar a concorrência irrelevante. Num você captura mais de uma demanda existente e no outro você cria uma nova demanda, né? E no outro você está muito preocupado, no vermelho você está muito preocupado com a relação custo e valor, enquanto que na outra não, você descola porque você está muito mais focado no valor percebido pelos seus clientes, certo? Porque até aí, ok, vocês acreditam que isso acontece, é de verdade. Agora, como é que a gente faz para construir uma estratégia dessa? Então,
tem ferramentas, depois eu falo do livro, que eu devia ter botado isso como primeiro slide, mas onde se propõe isso. Então, o ponto é o seguinte, você tem um framework que chama das 4 ações, onde a primeira reflexão que você tem que fazer é o seguinte, em relação aos meus concorrentes, o que é que eu tenho que eliminar? O que é que eu não preciso fazer diante do público que eu quero atender? Então, no Nintendo, por exemplo, no caso do Nintendo, eu não queria, não estava de olho no público gamer, eu estava de olho no público mais familiar, mais casual. Então, o que é que eu não preciso? Eu não preciso de máquinas super poderosas, eu não preciso de gráficos ultra fantásticos. Então, isso era uma coisa. Eu também vejo o que é que eu tenho que reduzir, o que é que eu não preciso fazer tanto, certo? Que fatores eu posso reduzir? E por que eu estou preocupado com eliminar e com reduzir? Porque eu quero gastar minhas energias no que eu quero aumentar, o raise, e no que eu quero criar de novo, de diferencial, que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de apresentar na Quest hoje, que é a história da proposta única de valor. A proposta única de valor já vai na direção daquilo que eu quero criar de diferente, de novo, que os meus concorrentes não estão olhando, não estão oferecendo. E por isso eu posso entrar num oceano azul, porque eu vou entrar num nicho onde não tem concorrente. Eu estou entregando um valor diferente, entenderam? Então eu elimino, eu reduzo, eu aumento e eu crio um novo. E como é que eu organizo isso tudo? Eu organizo isso tudo numa curva que a gente chama de curva de valor, onde o eixo do X, isso é muito importante porque os alunos sempre todo semestre se enganam, o eixo do X é um conjunto de features. É como, concretamente, eu vou trazer aquele valor que eu quero entregar, diferente, aquela proposta única de valor, vai se traduzir em que na prática? Sei lá, eu quero trazer segurança, é um valor. Aí eu vou ter uma feature aqui que é criptografia das mensagens de ponta a ponta. Isso é uma maneira de concretizar um valor. Então, aqui, isso é o eixo do X e o eixo do Y digamos assim, o quão você faz aquilo em relação aos outros, certo? Quão bem você implementa aquilo. Então, o exemplo clássico é do Cirque du Soleil, é um circo bem conhecido, que mistura dança, arte com circo, e aqui vocês, é bem clássico vou passar rápido então, esse gráfico, onde vocês vão ver. Primeiro, normalmente a gente põe preço, é mais ou menos o default. Depois você vê a fase de eliminar. O que é que o Cirque du Soleil eliminou em relação... O Cirque du Soleil é o azulzinho, certo? E o vermelho é um circo menor e um circo maior. O menor é esse aqui, mais abaixo, e o de cima é um circo mais famoso. O que é que eles querem eliminar no Cirque du Soleil? Exatamente. O triângulo é o círculo maior e o losango é o círculo menor. E o quadradinho azul é o Cirque du Soleil. Eles disseram, pô, eu não preciso de performance que são grandes estrelas, eu não preciso de animais é um negócio difícil de cuidar, o meu público pode ficar percebendo que eu estou, sei lá, tem questão dos maltratos com animais, eu não preciso ficar vendendo coisas ali, enquanto acontece o show, eu não preciso de múltiplas arenas, isso é um gasto a menos, esforço a menos, eu vou eliminar. O que é que eu vou reduzir? Vou reduzir um pouco da questão de humor, né, dos palhaços, e eu vou reduzir um pouco a questão do perigo, como, sei lá, os trapezistas, etc. Agora, o que é que eu vou aumentar? Quero aumentar a experiência única, aquela coisa que eu vou ali, eu tenho uma experiência particular. E, sobretudo, eu vou criar, e aí ninguém dos circos oferece, um tema, eu vou trabalhar com arte, com música e com dança. Então, eu faço um circo, que é meu circo, é meu balé, é uma coisa diferente a experiência. E assim eles construíram concretamente o valor dele. O Nintendo Wii é um outro exemplo, onde eu tenho, por exemplo, o que é que eu quero reduzir no Nintendo Wii? O Nintendo Wii é o vermelho e os outros são o azul. Complexidade das atividades do jogo. O lado de jogo online, play, isso eu diminuí. Gráficos, ok, também não é uma coisa tão importante, eu dou uma diminuída. Alguns eu eliminei mesmo com uma complexidade. A quantidade de jogos, ok, eu vou tentar, eu tenho um pouco menos. A interface simples, ok. E a atividade física. Então, eles introduziram essencialmente uma ideia de atividade física que não existia, né? Agora todo mundo conhece o Nintendo Wii. E o preço, isso é que é legal. Na hora que você introduz um negócio desse,
Eu posso até cobrar mais caro se eu quiser, entendeu? No caso do Nintendo Wii não era mais caro, mas poderia ser, tá certo? E tem também, aqui eu não vou, acho que não precisa, mas tem também o YouTube, porque meu tempo aqui acabou. O YouTube também você pode comparar com os outros tipos de web hosting que existiam e ver, fica aí os slides para vocês darem uma olhada. Todas essas ideias foram propostas por um grupo aí, ou quer dizer, são duas pessoas, Chan Kim e René Mauborgne, que trabalham no INSEAD, na França, e chama Blue Ocean Strategy. Esse livro tem também em português, e essa é uma das leituras que a gente recomenda fortemente nessa disciplina de projetão.